Oi, crianças, vamos continuar nossas atividades de hoje. Nós vamos agora para religião, tá? Em religião, na semana passada, nós vimos a história de José, né? E como a prof falou, nós vamos nos prender um pouquinho mais nessa história, vamos pegar cada sexta-feira um pedacinho dela, porque a história de José nos traz muitas lições, muitas coisas boas para que a gente possa aprender, tá bom? Nós vamos focar agora num pedacinho da história que foi onde José interpretou o sonho de Faraó. Tá? Então a tia vai mandar para vocês um pequeno vídeo, bem pequenininho, que tem apenas o pedaço que conta ali onde o rei falou o sonho dele e José conseguiu interpretar, claro, com a ajuda de Deus, né? Ele só transmitiu a interpretação que Deus fez ali para o sonho do faraó. E diante desse sonho, então, dessa interpretação, a vida dos egípcios mudou tudo, né? E a de José também. José, então, que estava ali como escravo, né? Tinha sido levado para lá como escravo, ele foi colocado, então, numa posição bem diferente agora. Vocês vão ver que depois do sonho revelado, né? Interpretado, José foi colocado ali como governador para cuidar daquele período, então, que teria um problema, né? Então, onde nós vamos focar agora? Nós vamos focar no sonho que o faraó teve e na interpretação que José deu aquele sonho, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, diante do filme, do desenho, né? Um videozinho que a prof vai mandar, é apenas 6 minutos, é a parte de um filme. Então, vocês vão ver, diante desse pedacinho do filme, diante desse vídeo, vocês vão fazer um texto contando com as palavras de vocês a interpretação que José deu para o sonho do rei, tá? Com as palavras de vocês, vocês vão contar qual foi a interpretação que José deu para aquele sonho do rei. Isso no caderno de vocês, tá bom? Aquela parte que a gente até iniciou para fazer de religião, podem procurar lá e façam então esse texto contando a interpretação de José para o sonho do faraó. E depois numa sulfite, eu quero que vocês desenhem, tá? Pode ser qualquer coisa relacionada ao sonho do rei, ou a interpretação, aquele período de fartura, ou período de fome, ou um dos sonhos do rei, né? Que tinha o mesmo significado, mas foram 2 sonhos, tá? Então, alguma coisa eu quero que vocês desenhem sobre esse assunto, sobre o sonho ou sobre a interpretação. Tá? Sobre aquele período, então, de fartura ou período de fome, tá? Eu quero que vocês desenhem nessa sulfite, pode desenhar com lápis e pintar com lápis de cor, ou vocês podem desenhar com lápis e pintar com guache, tá? Desde que seja algo que esteja nesse assunto, o sonho do rei, a interpretação de José e os períodos que eles passaram depois, tanto de fartura quanto de fome. Tá bom? Então, esses serão nossas atividades hoje. E eu quero que vocês escrevam no começo ou no final do texto de vocês, que vocês vão escrever ali sobre a interpretação, eu quero que vocês escrevam um verso da Bíblia, tá? O verso está em 1 Pedro 5, verso 7. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Eu vou dizer o verso aqui, mas eu quero que vocês procurem na Bíblia de vocês aí, procurem para vocês copiarem direitinho no final do texto de vocês, tá bom? No caderno, no final do texto. O verso fala o seguinte, olha: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Não foi isso que José fez? José, por mais difícil que estava sendo a situação dele, olha, traído pelos irmãos, longe da família, levado para uma outra cidade que ele não conhecia costumes, não conhecia nada, e sozinho e como escravo. Mas ele tinha Deus perto dele, e ele confiou em Deus e entregou todas as preocupações que ele tinha a Deus, e Deus cuidou dele. Né? Então, olha que lindo verso. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Então, procurem na Bíblia de vocês
escrevam esse verso no final do texto que vocês farão no caderno, tá? E depois façam o desenho também, tá? Tem a explicação, a tia já deu a explicação aí. E lembrem, não se preocupem com os problemas que vocês tiverem. Se o pai ou a mãe de vocês ou algum familiar estiver preocupado com algum problema, diga esse verso para eles, né? Não se preocupem, entreguem todas as suas preocupações a Deus, que Ele cuida de vocês. E vamos fazer isso acontecer na vida da gente. Se tivermos com algum probleminha, se estivermos com uma preocupação, vamos entregar nas mãos de Deus, porque Ele é o Deus maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é tudo. Então Ele vai conseguir resolver os nossos problemas da mesma forma que resolveu os problemas de José. Tirou o José de uma situação de escravo e colocou ele numa situação de governador do Egito. Tá? Então, do mesmo jeito que Ele cuidou de José e mudou a história de José, Ele pode mudar a sua. Bom? Beijo para vocês, boas atividades, bom final de semana, orem a Deus, se cuidem e até mais.